Nós vamos então aprender o que é um circuito em paralelo, né? Quais as vantagens de você ligar alguma coisa em paralelo e também desvantagens de você ligar algo em paralelo. E como que esse circuito funciona. Vamos começar vendo aqui o nosso simuladorzinho de circuito, que a gente já trabalhou antes, né? Que é o simuladorzinho do FET Colorado. Tá bom? Olha só, aqui nós temos uma pilha, vamos colocar os valores aqui. Ó. Vamos colocar aqui essa pilha de 10 volts, para ficar tudo igualzinho, né? Presta atenção no que vai acontecer quando eu ligar a minha primeira lâmpada. Então, eu vou ligar uma lâmpada só nesse... Ah, eu liguei errado, né? Olha só o que eu fiz aqui, pegou fogo. Eu liguei tudo no mesmo polo, né? Por isso que pegou fogo. Pera aí. Tem que ligar um polo aqui, outro polo aqui. Agora sim. Então, tá aí. Isso é um circuito simples, né? Um gerador ligado a um receptor. Pegando o meu amperímetro aqui, eu vou ver que eu tenho 1 ampere de corrente atravessando o meu circuito. Por quê? Porque U é igual a RI, primeira lei de Ohm. Como a DDP é 10 e a resistência é 10, a corrente tem que ser 1, porque resistência vezes corrente sempre dá DDP. O que é ligar algo em paralelo? É você ligar de forma independente. Deixa eu desligar isso aqui, porque eu vou colocar um interruptor aqui. Ó. Eu quero colocar um interruptor de maneira que esse interruptor ligue ou desligue somente essa lâmpada. Então eu vou colocar ele aqui. Ó. Então olha só, quando eu ligar esse interruptor, a lâmpada funciona. Quando eu desligar, a lâmpada para de funcionar. Eu vou ligar a outra lâmpada em paralelo. Ou seja, eu vou criar o que a gente chama de nó no meu circuito. Um nó é um local onde a corrente elétrica vai ser dividida. Olha que fantástico. Quando eu ligo as duas lâmpadas, elas estão ligadas em paralelo, porque a corrente elétrica sai do meu gerador, chega nesse pontozinho aqui, e nesse ponto ela se divide. Uma parte vem para baixo e outra parte vem para frente aqui, para alimentar essa lâmpada. Então, a principal característica de um circuito em paralelo é a presença de nós. Nós são pontos onde a corrente elétrica vai se dividir. Então, para identificar um circuito em paralelo, você tem que identificar a presença de nós. É um ponto, tá vendo esse pontinho aqui? De onde chega ou saem pelo menos 3 fios. Tem um fio chegando, 2 fios saindo dessa bolinha amarela, tá vendo? Isso é um nó. Isso aqui é um nó? Não. Porque tem um fio chegando e um fio saindo dessa bolinha. Não é um nó. Precisa de pelo menos 3. E olha que legal. A corrente elétrica do meu circuito vale 2 amperes. Porém, a corrente elétrica que passa por essa lâmpada vale 1 ampere. E a que passa por essa lâmpada vale 1 ampere. Por quê? O nó é um local de divisão de corrente. Ó. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui já é 1. A corrente elétrica que era 2 amperes se dividiu em 1 para essa lâmpada e 1 para essa lâmpada. Ah, sempre vai dividir igual? Não, vai dividir de acordo com as resistências. Como as resistências são iguais, houve uma divisão de corrente igual. Tá bom? E olha o mais legal. Presta atenção nisso aqui. A corrente elétrica que passa por essa lâmpada é 1 ampere. Olha o que acontece quando eu desligo essa lâmpada do meio. O que aconteceu? Nada. Quando eu ligo ou desligo, a corrente elétrica que passa por essa lâmpada continua sendo 1 ampere. Por quê? Porque isso aqui é um circuito em paralelo. Num circuito em paralelo, uma lâmpada não sabe da existência da outra. Uma lâmpada não depende da outra para funcionar. Se eu desligar essa aqui,
a outra continua funcionando normalmente. Ó, quando eu ligo, 1 ampere. Se eu desligar, 1 ampere também. Então, característica de um circuito em paralelo, os receptores são independentes. Aí, muito aluno confunde falando assim, então a corrente não muda. A corrente que passa dentro de um ramo do circuito não muda. O que é um ramo? É uma parte que sai de um nó ou que chega em um nó. A corrente elétrica aqui não muda e a daqui não muda de acordo com o outro ramo. Ó, eu posso ligar ou desligar essa lâmpada, que essa corrente elétrica aqui vai continuar sendo 1 ampere. Agora presta atenção. A corrente elétrica que sai do gerador muda. Ó, 1 ampere quando eu tenho uma lâmpada funcionando. 2 amperes quando eu tenho duas lâmpadas funcionando. Se por acaso eu ligar uma terceira lâmpada aqui, obviamente que ela vai virar 3 amperes. Por quê? Porque eu liguei mais uma lâmpada em paralelo. Mais uma lâmpada em paralelo. Agora, olha só, quando eu desligo essa, vira 2. O gerador funciona por demanda. Ele fornece corrente elétrica para os dispositivos que estão ligados nele. Se eu tenho 2 dispositivos, ele fornece a corrente elétrica dos dois. Ó, 1 ampere para esse e 1 ampere para esse. Então, ele tem que fornecer 2. A partir do momento que eu ligo um terceiro resistor, terceiro receptor, ele tem que fornecer 3. Por quê? É 1 para esse, 1 para esse e 1 para esse. Se forem resistores iguais. E se um deles for diferente, o que vai acontecer? Vamos colocar um deles aqui com 20 para ver o que acontece? Ó, 20. A corrente que sai do gerador virou 2,5. A corrente que passa aqui continua sendo 1. Tá vendo? Uma lâmpada não depende da outra para funcionar. A corrente que passa aqui continua sendo 1. E a corrente que passa aqui? É meio. Curiosidade. Então, olha só. 2,5 por quê? Porque vem 1,5 para cá, vem 1 para cá, 1 para cá e meio para cá. Então, deixa eu compartilhar aqui de uma outra maneira essa tela aqui para eu conseguir escrever na tela. Só um segundo. Olha só. Por que é? A corrente que passa aqui é 1 ampere, né? Então, presta atenção. Isso aqui é a nossa resistência. Isso aqui é a corrente. Qual que é a DDP dessa lâmpada aqui, ó? Só dessa. DDP é o cálculo feito com a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. A DDP nessa primeira lâmpada é a resistência que vale 10 vezes a corrente que vale 1. A DDP nela, então, é 10 volts. Ok. Qual que é a DDP nessa segunda lâmpada? Bom, a corrente que passa por ela é meio. Então tá. A corrente dela é meio. A resistência dela vale 20. Então, a DDP vai valer 20 vezes meio. DDP é R vezes I. Então, a DDP nela também é 10 volts. E essa última ali, ó, mesma coisa. Resistência é 10, corrente é 1. Então, a DDP que passa por ela é 10 vezes 1, 10 volts. Ou seja, 10 volts para essa, 10 volts para essa, 10 volts para essa. Mais uma característica de um circuito em paralelo. Quando as coisas estão ligadas em paralelo, a DDP do gerador é fornecida para todos os receptores ligados a ele. Todo mundo vai estar sujeito a os mesmos 10 volts. Porque o meu gerador é de 10 volts. Então, primeira característica, independência. Um não depende do outro.
Quando eu desligo um, o outro não muda nada. Segunda característica, como é que eu identifico um circuito em paralelo? Tem que ter nós. Isso aqui é um nó, isso aqui também é um nó. Tem 3 linhas saindo desse círculo que eu fiz, 3 linhas saindo desse. Aqui também tem outro nó, aqui também tem outro nó. Circuito em paralelo tem que ter nó. Alguns nós são de divisão de corrente, corrente aqui está chegando e ela se divide. Outros nós são de junção de corrente, né? Tanto faz. Outra característica, todo mundo que está ligado no gerador está submetido à mesma tensão. Ok? Entendido? Bom, como é que funciona isso aqui, né? Alguma dúvida, gente, naquilo que eu mostrei para vocês? Ninguém falou nada? Tá de boa, então? Vamos lá. Circuitos em paralelo. Mais de um receptor ligado de forma independente a um gerador ou um conjunto de geradores. Aqui eu tenho 3 lâmpadas. Uma amarela, uma verde e uma azul. A lâmpada amarela eu vou ligar no gerador. Vou colocar assim, ó. Vou pegar um fiozinho aqui, ó, e ligar as 3 lâmpadas nesse fio aqui, ó, preto. A lâmpada amarela eu vou ligar com um fio para ela aqui, ó, laranja, porque o amarelo vai ficar muito clarinho. A lâmpada verde eu vou ligar com o fio verde mesmo. E a lâmpada azul com o fio azul. Elas estão ligadas de maneira independente, em paralelo, porque olha só, vou fazer 2 bolinhas bem exageradas aqui, vermelhas. Vai ficar bem exagerado para mostrar que isso aqui é um nó, isso aqui também é um nó. A corrente elétrica que sai do gerador, eu vou colocar de rosa. Ela se divide em 3. Uma corrente para alimentar a lâmpada amarela. Então essa é a corrente amarela. Uma corrente para alimentar a lâmpada verde. E uma corrente para alimentar a lâmpada azul. Então eu vou falar que essa corrente aqui é a corrente total do meu gerador. Essa aqui é a corrente 1, essa aqui é a corrente 2, essa aqui é a corrente 3. Se a lâmpada amarela parar de funcionar, nem a lâmpada verde nem a lâmpada azul vai ligar para isso. O que vai acontecer? Vai haver uma diminuição na corrente do gerador, claro. Porque dessa forma que o gerador está ligado, a corrente total é a corrente I1 mais a corrente I2, que é a corrente verdinha, mais a corrente I3. Quando uma dessas lâmpadas para de funcionar, a corrente total diminui. Porém, o valor da corrente I2 e de I3, se I1 sumir, não vai mudar nunca. É o que eu mostrei para vocês ali no nosso simuladorzinho de circuitos. A tensão é a mesma em todo o circuito. Então, se essa lâmpada aqui tiver uma DDP-U qualquer, essa lâmpada vai ter a mesma DDP-U. Essa lâmpada vai ter a mesma DDP-U e essa lâmpada também. Então, se aqui for 12 volts, é 12 volts nessa, nessa e nessa. A tensão é a mesma em todo o circuito. A corrente total do gerador é distribuída nos receptores, é isso que eu mostrei aqui para vocês. E a resistência equivalente do circuito é a soma dos inversos das resistências de cada resistor. Hã? Não é difícil não. Aqui, ó. Vamos supor que essa lâmpada tem uma resistência R1. Que essa aqui tem uma resistência R2 e que essa aqui tem uma resistência R3, certo? As correntes são somadas, né? I1, I2 e I3 são originadas da corrente total. E depois elas se juntam de novo para devolver ao gerador essa corrente total. I1
chega nesse nó, e 2 chega também no nó, e 3 também chega no nó. Volta tudo. Agora vamos lembrar o seguinte, ó. Como U é igual a RI, eu posso falar que a corrente é U dividido por R. Não posso? É só passar o R dividindo. Então, o que seria I total? A corrente total seria a DDP total dividido pela resistência total. O que seria I1? I1 é igual a DDP, aqui, dividido pela resistência R1. I2 é a DDP dividido por R2. I3 é a DDP dividido por R3. Mas como a tensão é a mesma em todo o circuito, todos os U's valem a mesma coisa. Então eu posso simplificar e vai sobrar 1 no numerador de todas as minhas frações aqui. Vai ficar 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. A resistência equivalente ou resistência total, você pode chamar de RT ou RE, tanto faz, do circuito, é a soma dos inversos. Tá vendo? É o inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3. Ai, ficou complicado, Abud. Calma, eu vou mostrar aqui. Eu vou dar um exemplo. Tá? Não se preocupe. Vamos supor que eu tenho aqui um gerador. Tá? Esse gerador aqui ele vai ter 12 volts. E nesse gerador eu vou ligar dois resistores, dois receptores. Pode ser lâmpada, pode ser resistor, pode ser o que for. Tá? Então eu vou ligar aqui duas lâmpadas. Uma lâmpada vai ser esse segmento rosa do circuito. E outra lâmpada eu vou colocar de vermelho. Tá? A lâmpada vermelha ela vai ter 6 ohms. E a lâmpada rosa, 3 ohms. Isso está em paralelo. Como é que você sabe, Abud? Aqui eu tenho um nó. E aqui eu tenho um nó. Eu tenho o olho treinado já para achar os nós. Né? Por quê? Fiz uma bolinha aqui. Está saindo 3 linhas. Isso aqui é um nó. E eu dou nome para os nós. Esse aqui é o nó A. E esse aqui de baixo é o nó B. Como que eu sei que os receptores, os resistores, as lâmpadas, o que for, estão ligados em paralelo? Coisas ligadas em paralelo estão ligadas sempre em nós iguais. Então, coisas em paralelo sempre estão ligadas em nós, nos mesmos nós. Esse receptor rosa, essa lâmpada rosa, está ligada no nó A e no nó B. A lâmpada vermelha está ligada no nó A e no nó B. Mesmo que uma esteja ligada assim, tipo, né, um garfinho, e a outra é só uma linhazinha reta. Não importa. Podia estar assim, ó. Podia estar um assim e outra assim, ó. Esse cara aqui está ligado em qual nó? Eu vou chamar de R1 e R2. R1 está ligado no A
e no B. Segue o caminhozinho, igual o manacão da Turma da Mônica. Siga o caminho. E o R2 está ligado onde? No A e no B. Ah, então R1 está em paralelo com R2. Símbolozinho de paralelo que a gente da geometria, a gente pode usar na física também. Então, e se tivesse outro carinha aqui, ó? R3. Também está ligado no A e no B. Então, também R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com R3. Sempre que estiver ligado no mesmo nó, né, supondo que a corrente elétrica vem do gerador aqui assim, ó. Tá vendo? Então, vamos supor que a corrente elétrica ela chega daqui e sai por aqui. Ah, isso aqui é um nó. A corrente elétrica chega, vem uma parte para R1 e assim por diante. Então, R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com R3. Entenderam o raciocínio? Pode ser tudo bagunçado ou pode ser bonitinho, igual está aqui. E se tiver em paralelo, para eu calcular a resistência equivalente ou resistência total, eu faço a soma dos inversos. Não é 3 mais 6. É 1/3 mais 1/6. Então, 1 sobre a resistência equivalente. Aí você tem que tirar MMC. 3 e 6 é 6. Vai ficar 2 mais 1, né? 6 dividido por 3 é 2. 6 dividido por 6 é 1. E sim, eu tenho que fazer MMC. Aí vai ficar, tem que multiplicar cruzado. 1 sobre RE igual a 3 sobre 6. Multiplico cruzado. Vai ficar 3RE igual a 6. RE igual a 2. Beleza. Achei a resistência equivalente. Se fosse fazer aqui, ó, né, nessa coisa doida que eu desenhei aqui, seria 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Existe uma maneira mais fácil do que fazer a soma dos inversos. Para um par de resistores em paralelo. Uma dupla, um par de 2, tá? Não é igual se o professor fala assim, formem duplas. Aí o menino fala assim, pode ser dupla de 3? Não, não pode não. É só um par de resistores. Então, se eu tiver um par de resistores em paralelo, imagina aqui, ó, tem esse carinha R1 em paralelo com o R2. Por que está em paralelo? Porque aqui eu tenho um nó, chamo ele de nó X. E aqui eu tenho outro nó, esse é o nó Y. Os dois estão ligados no mesmo nó. Quando for um par de resistores, a resistência equivalente pode ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É o produto sobre a soma. Só vale para pares. Então aqui, ó, eu poderia fazer a mesma conta fazendo assim, ó. Resistência equivalente desses dois carinhas é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18 dividido por 9, 2 ohms. Mais fácil do que fazer isso tudo aqui, ó. Mas só vale para pares de resistores. Mas eu posso fazer com 3, não posso não? É só par, menino. Não, mas eu faço com 2. Aí eu pego o resultado e faço com o terceiro. Pode. Aí pode. Então imagina o seguinte. Imagina que tem 3 resistores em paralelo. Agora não são só 2, não. São 3. Tá? Então aqui, ó. Eu vou fazer assim. 4. 12. E 6. Aí, gente, agora presta atenção aqui nessa identificação de nós que eu vou ensinar para vocês, que agora vai parecer besta, mas futuramente vai ser
Ponto-chave para vocês avaliarem circuitos, tá? Vou identificar os nós. Aqui é um nó. Já aprendi, Abud, isso aqui é um nó, porque daqui saem 3 linhas. Então, eu vou chamar de A. Isso mesmo, acertou. Ah, e aqui tem outro nó. Eu vou chamar ele de B. Você pode até chamar de B, mas não precisa. Sabe por quê? Porque toda vez que não tiver nada, a não ser um fio entre dois nós, eles têm o mesmo nome. Como assim nada? Olha, não tem nada aqui, só tem um fio. Eu não poderia fazer isso aqui se tivesse um resistor aqui no meio. Aí eu não poderia dar o mesmo nome. Mas como não tem nada entre esse nó e esse, eles podem ter o mesmo nome. Na verdade, eles devem ter o mesmo nome para facilitar a sua vida. Agora presta atenção. Aqui eu tenho outro nó. Eu não posso chamar ele de A, porque entre o nó de cima e o nó de baixo, eu tenho um resistor. Então eu tenho que chamar ele de B. Certo? Agora presta atenção. Aqui eu tenho outro nó. Eu posso chamar ele de B, porque entre esse nó B da esquerda e esse nó da direita não tem nada, só tem um fio. Então eles podem ter o mesmo nome. E eles devem ter o mesmo nome. Nossa, nunca ninguém me falou isso, de ficar caçando os nós no circuito. Estou falando agora. A grande dificuldade dos alunos em análise de circuito é saber se está em série, em paralelo, ou o que está em série e o que está em paralelo. Eu tinha essa dificuldade no segundo grau. E quando um professor, o apelido dele era Marrom, ele já faleceu, ele era muito foda na física, ele me ensinou a caçar esses nós aqui, eu nunca mais errei. Eu nunca mais calculei falando que estava em série, mas estava em paralelo, esse tipo de coisa. Todo circuito que você pegar, você vai caçar os nós. Porque olha só, agora não tem erro. Esses 3 carinhas estão em paralelo. Porque esse aqui está ligado no A e no B, esse aqui está ligado no A e no B, e esse aqui também está ligado no A e no B. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer, olha só, eu poderia fazer 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1/4 mais 1/12 mais 1/6. Mas eu não vou fazer, porque isso aqui demora demais, é um saco, não gosto de MMC. Tá? O que eu faço? A primeira coisa é escolher um par. Vou pegar 4 e 12. Vou circular aqui para mostrar que eu estou calculando a resistência. Vou chamar essa resistência de R. Tá? Que é isso? Aqui, ó, vou chamar isso de R. Como eles estão em paralelo, eu faço o produto dividido pela soma. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12, 48. 4 mais 12, 16. 48 por 16 é 3. Significa que eu posso pegar esse resistor e esse, tirar eles do meu circuito e substituir por um único resistor de 3 ohms. Então ficaria assim. É como se eu tivesse calculado uma resistência equivalente parcial. Ela não é a final, ela é só a parcial do circuito. Agora sobrou o nó A, o nó B, só que no lugar do 4 e do 12, sobrou um resistor de 3 ohms. E aquele coitado que sobrou, que nem giló na janta, está aqui agora. Bom, agora eu posso calcular a resistência equivalente do meu circuito final, né? Aí eu faço 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 18 por 9 é 2. A gente já viu isso aqui. Certo? Entendido? Então eu posso pegar um primeiro par, faço o resultado dele com o segundo par. Pego o resultado dele e utilizo como um segundo par. Curiosidade. Suponha que eu tenha 2 resistores em paralelo.
de valor X. Tá? Vamos colocar R, né? Que a gente está acostumado. Eles são dois resistores iguais em paralelo. Por que eles são iguais? Porque os dois valem R. A resistência equivalente deles vai valer quanto? R vezes R, dividido por R mais R. Quanto que é R vezes R? R ao quadrado. Quanto que é R mais R? 2 R's. Então, espera aí. A resistência equivalente, então, vale R sobre 2? Isso mesmo. Eu corto esse R com o quadrado. Então, vai valer R sobre 2. Resistores iguais e em paralelo, a resistência equivalente da metade. Quer ver? Imagine que eu tenha aqui, ó, 6 ohms em paralelo com 6 ohms. Eu não preciso nem fazer conta. Eu sei que isso aqui equivale a um único resistor de 3 ohms. Porque eles são iguais em paralelo. São dois resistores iguais em paralelo. Então, a soma deles em paralelo, tá? A soma não é somar a aritmética, a soma deles em paralelo vai dar metade deles. Duvido. Então, aqui, ó. 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. 36 dividido por 12. 3 ohms. E mais uma coisa. O que vocês acham que aconteceria se eu tivesse isso aqui? R, R e R. 3 resistores iguais em paralelo. Adivinha? A resistência equivalente seria R sobre 3. E se eu tivesse se eu tiver N resistores iguais em paralelo? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000. Então imagina que eu tenha N resistores iguais em paralelo. N significa qualquer quantidade. A resistência equivalente deles é o valor deles dividido pela quantidade. Se eu tiver 10 resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente vai ser 1/10 do valor deles. Tipo assim, vamos supor que eu tenho 100 resistores, né, 10 resistores de 100 ohms em paralelo. 100 ohms em paralelo com 100 ohms, 10 deles, então a resistência equivalente vai dar 10 ohms, que é 100 dividido por 10. Tá bom? Isso ajuda demais a resolver exercício de vestibular. Lembrem dessa dica aqui. Certo? Então, beleza, Abud. Já sei calcular a resistência equivalente. O que eu preciso saber para analisar um circuito em paralelo? Como que eu treino? Então, aqui, ó, como treinar a análise de um circuito em paralelo? Eu não quero resolver exercício, eu quero treinar. Depois eu vou partir para os exercícios. Beleza, então. É o que a gente faz, né? A gente treina primeiro para depois ir para a competição. Você vai fazer o seguinte, primeira coisa, você tem que identificar para ter certeza que ele está em paralelo. Como é que você vai identificar? Você tem que achar os nós. Segunda coisa, para treinar, você vai calcular a resistência equivalente do seu circuito. Terceira coisa, para treinar, calcular a corrente total, é aquela corrente que sai do gerador. Quarta coisa, calcular as correntes. Porque você tem várias correntes, o circuito é em paralelo, né? Então você tem que calcular as várias correntes.
Esse D ficou muito feio. Vou apagar ele aqui, pera aí. Quinta coisa. Você vai calcular as potências. Tá bom? Então você vai fazer esses quatro passos aqui quando você quiser treinar a análise de um circuito em paralelo. Vou dar um exemplo. Vou colocar inventar um circuito aqui só para a gente seguir esses 4 passos. E aí, você quer ficar craque em circuito? Porque circuito vai com certeza cair na prova do Enem? Vai. Vai cair com certeza na prova do Enem, porque a competência 2, habilidade 5, fala claramente que o aluno precisa saber interpretar, né, os circuitos elétricos de uso cotidiano. Quer ver, gente? Ó, vem aqui e digita assim, ó, profabud.com.br. Minha página, tá? Simplesona e tal. Vem aqui em material grátis. Dentro desse material grátis tem apostila, tem lista de exercícios, mas tem uma coisa aqui importantíssima. A matriz do Enem de Física. O que é cobrado na Física do Enem? Eu fiz isso para vocês, tá? Olha só, eu separei as competências e as habilidades da Física e separei os objetos de conhecimento. Eu tirei isso aqui do edital do Enem. Tudo que cai na Física está aqui. Então, por exemplo, competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. O aluno tem que ser capaz de dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Cada habilidade dessa aqui, H1, tem que cair pelo menos uma vez na prova do Enem. Pode cair mais de uma, mas pelo menos uma vez ela tem que cair. Olha como é que a habilidade 1 é bem específica. O aluno tem que ser capaz de reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Sempre cai ondulatória no Enem. Sempre cai circuitos elétricos no Enem. Sempre cai uma questão para solucionar problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro. Tá tudo aqui, gente. Ó. Então, você quer se orientar? O que estudar para o Enem? Está aqui. Energia, trabalho e potência, mecânica, funcionamento do universo, fenômenos elétricos e magnéticos, tá vendo? Tá tudo aqui. Eu já fiz isso para vocês. Aí o que você faz? Ah, Abud, quero baixar isso aqui. Só clicar aqui, ó. Fazer download. Pronto. Tá bom? Vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp depois. Mas se quiser baixar a lista de exercícios, pode baixar. Tudo grátis, ó. Apostila, formulário de física, tá tudo aqui. Beleza? Então vamos lá. Por isso que a gente tem que estudar circuitos elétricos. E para estudar, para fazer os exercícios do Enem, primeiro vamos treinar. Vamos seguir esses 4 passos aqui, escrito com a pior letra de todos os tempos, né, que é a letra minha letra. As professoras mandavam eu fazer caderno de caligrafia, eu fazia e não mudava, não melhorava. Ah, eu acabei desistindo. Não dá para entender. Né? Vamos lá, vou fazer isso aqui para um circuito. Ó. Vou inventar um circuito aqui agora. Só quero treinar. Então vamos supor que lá na sua casa, que funciona a 120 volts, você tem a sua geladeira funcionando. Então vou simbolizar a geladeira aqui com a letrinha G. Na cozinha da sua casa. Tem um forno elétrico. Vou simbolizar o forno elétrico por F. E tem uma lâmpada também. As coisas ligadas na nossa casa são em paralelo, porque você não quer que elas dependam uma da outra para funcionar, né? E L de lâmpada, tá? A lâmpada, vamos fingir que ela tem aqui uma resistência de 20 ohms. Tá? O forno vai ter uma resistência de 10 ohms. Vamos colocar menos. Vai ter uma resistência de 5 ohms, forninho elétrico.
e a geladeira vai ter uma resistência elétrica de 10 ohms. Aí eu quero treinar, quero utilizar esse circuito aí para treinar. Vamos lá, vamos identificar os nós, para confirmar que está em paralelo mesmo. Então aqui é um nó, aqui não é, né? Aqui só sai duas linhas, então não é nó. É só um desenho meu mesmo. Vou chamar ele de A. Aqui tem outro nó, 3 linhas pelo menos. Como não tem nada entre esses dois nós, é A também. Esse de baixo aqui, que é um nó, 3 linhas saindo do pontinho, não pode ser A, porque tem a geladeira ali no meio. Então vou chamar de B. E aqui também eu posso chamar de B. Certo? Então tá tudo em paralelo, né? A geladeira está ligada no A e no B, o forno está ligado no A e no B e assim por diante. Beleza, identifiquei. Calcular a resistência equivalente. Eu vou fazer primeiro o seguinte. Vou fazer primeiro com 10 e com 5. 10 vezes 5, dividido por 10 mais 5. 50 dividido por 15. Então, 50 por 15 é 3,33, se não me engano, né? É isso mesmo. Aí eu pego esse resultado e faço com a lâmpada, para eu ter o resultado total do meu circuito. 3,33 vezes 20, dividido por 3,33 mais 20. Vou usar a calculadora, tá? Porque eu deveria ter feito um número melhor. 66,6 dividido por 23,33. 2,85. Essa é a resistência equivalente do meu circuito. Estou fazendo só para treinar mesmo. Ah, esqueci de colocar a unidade, eu ia perder ponto, né? Ohms. Que tem de aluno que faz em prova aberta, acha o resultado correto, mas não coloca a unidade, e eu sou obrigado a tirar ponto, né? Não está no gibi que falava antigamente. Calculei a resistência equivalente. Agora eu vou calcular a corrente total, que é a corrente que sai do gerador. Como que eu calculo a corrente total? Para fazer o cálculo da corrente total, eu faço U igual a R vezes I, usando a DDP do gerador. 120 igual a resistência equivalente vezes a corrente total que eu quero calcular. Então, a corrente total é 120 dividido por 2,85. R$ 42,10. Se tudo estiver ligado ao mesmo tempo, essa é a corrente que está saindo do meu gerador. Ok? Só que eu vou ter três correntes. Eu vou ter a corrente da geladeira, chamar de IG. Vou ter a corrente do forno, IF. E vou ter a corrente da lâmpada, chamar de IL. Eu quero calcular cada corrente dessa. As correntes, IS. Como que eu calculo a corrente da geladeira? Bom, eu lembro que quando o circuito está em paralelo, eu vou ter a mesma DDP para todo mundo. Eu não divido a DDP. É a mesma DDP para todo mundo. Então eu vou lá e faço assim. U é igual à resistência da geladeira vezes a corrente da geladeira. 120 é igual a 10 vezes a corrente da geladeira. 10 vezes IG faz com que IG seja igual a 120, faz com que IG precise ser 12. Certo? Vai dar um errozinho aí de arredondamento, viu, gente? Porque aqui dava... Isso aqui é dízimo, aqui é dízimo. Então vai dar erro de arredondamento. Não me briguem comigo. Como é que eu calculo a corrente que passa pelo forno? Eu faço a resistência do forno vezes a corrente do forno. 120 também. 120 igual a 5 vezes a corrente do forno. Então a corrente do forno
precisa ser 24 amperes, certo? Depois eu faço a mesma coisa com a lâmpada. Vai dar 120 igual a 20 vezes a I da lâmpada. Então aqui eu vou arredondar já para dar bonitinho, quer ver? I da lâmpada tem que dar 6 amperes. Como a corrente total é a soma das três, porque ela se divide para fornecer para as três, né? IG mais IF mais IL, a corrente total, 12 mais 24, 36, mais 6, 42. Deu um errinho de arredondamento ali, tá? Vamos arredondar. Certo? 120, porque aqui dava um número muito grande. Dava 2... Quanto que era 120 dividido por 2,85? Dava 42,152, 63, 157. Tá? Aqui eu arredondei também. Calculados Is, só vai faltar calcular os P's. E depois a gente continua, porque o tempo dá... Não, vamos calcular rapidinho aqui, né? Dá tempo. Como que eu calculo as potências? Vou fazer até aqui, ó. Potência elétrica é U vezes I. Tá? As correntes estão aqui. Qual que é a potência da geladeira? É U, que é 120, vezes o I da geladeira. Então, essa potência aqui vai dar quanto? U vezes o I. 120 vezes 12. 1.440 watts. A potência do forno, 120 vezes 24. 2.280. E aqui vai ser 120 vezes 6. Sempre P igual a U vezes I. Então aqui eu vou ter 720 watts. Aqui é só para treinar. Esses passos eu costumo fazer com os alunos para a gente treinar os cálculos. Treinar os cálculos e perceber as características dos circuitos em paralelo. Tá bom, gente? Na aula que vem a gente vai pegar alguns exercícios de circuitos em série e circuitos em paralelo para resolver. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês ficaram caladinhos, tinha uma pergunta aqui. É possível ter um nó com mais de 3 linhas? Sim. Sim, Luiz. Pode ter um nó com 5 linhas, 6 linhas. O mínimo é 3. 2 linhas só não é nó, não. Tá bom?